Eu tive, por exemplo, em Lüdsk, e uma catedral belíssima, uma catedral construída pelos jesuítas e que foi transformada literalmente em museu. Não é? Assim, o desejo dos comunistas era apagar a memória. Ainda é, né? Era assim, apagar a memória da fé, aquilo que uma sociedade sem fé, e por isso acabou com a igreja. Né? Quis acabar com a memória, a igreja sobreviveu na clandestinidade, sobreviveu a fé no coração das pessoas, né? Assim que a igreja sobreviveu, assim que a fé sobreviveu. Tanto que a igreja da Ucrânia é uma igreja quase sem estruturas ainda. Né? Por exemplo, a Arquidiocese de Kiev. Kiev é uma cidade com mais ou menos 4, 5 milhões de habitantes. A catedral é da arquidiocese, ao lado tem um prédio que era a cúria, que era a estrutura da diocese, que os comunistas confiscaram, que depois foi vendido para o Canadá, hoje é a embaixada do Canadá. Para você ter ideia, a cúria da diocese de Kiev é na sacristia da catedral. Não é? Porque não tem, as estruturas foram todas tomadas pelo Estado. Para você ter ideia, o bispo mora num apartamentozinho muito simples, o bispo auxiliar também mora num outro apartamentozinho alugado, porque a igreja não tem estruturas, porque os comunistas tomaram tudo. Tomaram tudo. Não é? Tomaram tudo e quiseram apagar a memória do cristianismo. A gente entende o que foi o regime comunista quando você anda nesses países. A gente entende hoje um pouco qual, por exemplo, a luta de João Paulo II contra o comunismo, entende mesmo as posturas dele com relação à teologia da libertação, uma teologia da libertação mais de matriz marxista. Você entende quando vai... Por lá eles assustam, né? Os próprios padres assustam com a teologia da libertação, né? 2 padres me perguntaram, mas é verdade que vocês usam lá as teorias marxistas? Eu disse, não, em outros tempos, né, nos anos 80, 90, naquele tempo forte da teologia da libertação, e nem toda a teologia da libertação usava, né, análise marxista, mas tinha as teologias da libertação. E hoje, com a teologia da libertação, como é que ela está? Restrita a um pequeno grupo na Igreja Católica? Eu diria que a teologia da libertação está aí, não é ainda, não é, mas eu acho que se purificou daquilo que claro que nem toda a teologia da libertação usou análise marxista. É muito interessante um documento que então, naquele tempo, era o prefeito da Doutrina da Fé, o cardeal Ratzinger, né, que fala sobre a teologia da libertação. A Igreja condenou, sim, a teologia da libertação que usava análise marxista, não é? A teologia da libertação, ela trouxe uma questão fundamental para a própria igreja, né, que é a questão do pobre. Talvez a igreja tenha se afastado um pouco da questão do pobre, da questão do excluído, da questão do necessitado. Ela relembrou, ela trouxe esse elemento à tona para a igreja, não é? Onde a igreja renovou sua opção pelos pobres, mas opção evangélica. Dom Paulo, geralmente se fala e se discute assim, a relação da igreja com o poder, com o governo federal, estadual, e se fala muito em o Estado é laico, né? E ninguém sabe exatamente qual é a profundidade dessa palavra, o Estado é laico, né? Qual hoje é essa relação da Igreja Católica com o presidente Lula, com o governo atual? Quer dizer, a igreja tem uma relação de diálogo com o presidente, com aquilo que deve ter. Não é? Essa é a postura, talvez, que o magistério pede de nós. É muito interessante voltarmos um pouco ao 4º século do cristianismo. O 4º século do cristianismo tinha um bispo, Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia achava que a corte de Constantino, achava que quase que era o reino de Cristo. Né? Quer dizer, era uma postura de total submissão, era uma postura de admiração, onde se perdia o elemento crítico, não é?
E se nós olharmos outros grandes bispos do quarto século, por exemplo, como São Basílio Magno, os Capadócios e outros, João Crisóstomo e outros grandes bispos, sempre tiveram relacionamento, justo relacionamento com o império, porém sempre com uma visão crítica. Esse deve ser o verdadeiro relacionamento da Igreja com os poderes políticos, com o presidente da República, com os outros poderes da República, que a Igreja não pode ser submissa. A Igreja, os tempos de submissão e os tempos de aliança entre Igreja e poder político sempre trouxeram problemas. Quer dizer, onde o grande perigo é a Igreja vender o Evangelho, onde o grande perigo é a Igreja vender a doutrina social da Igreja, onde o grande perigo é a Igreja vender aquilo que é mais sagrado para ela, que é Jesus Cristo. Então deve ser o relacionamento de diálogo, a Igreja deve dialogar com os poderes constituídos, ela tem esse dever, não é? A Igreja tem algo a dar à sociedade, oferecer à sociedade, porém ela deve guardar sempre a justa autonomia. Autonomia que lhe vem da fé, autonomia que lhe vem do Evangelho, autonomia que lhe vem da doutrina social da Igreja, dos seus princípios. Nunca de mais nem de menos. Aliança demasiada pode sempre, mas é um governo que olha para os pobres, isso, aquilo. Aliança demasiada sempre pode trazer problemas, quer dizer, onde a Igreja pode trair-se a si mesmo, trair o Evangelho, trair a sua doutrina. O justo diálogo, a justa interação, onde a Igreja tem algo a oferecer, onde a Igreja tem algo a dar, ela tem algo a oferecer à sociedade, ela tem algo a dar à sociedade, o justo diálogo, onde todos ganham, mas onde se preserva a autonomia da Igreja, a justa autonomia da Igreja. Cardeal, eu costumo dizer, é uma ideia minha, de que o poder é como o sol. Se você fica longe do poder, morre de frio, congelado. Se você se aproxima demais, se queima, né? É isso que o senhor está dizendo, né? É esse equilíbrio. Não pode ficar longe, porque o poder decide a vida das pessoas, né? Nós estamos vivendo um momento que é clara a ideia do conservadorismo enfim, valorização da família e um crescimento da igreja evangélica, né? E que são várias denominações, é muito difícil você classificar os evangélicos num só rumo, né? São várias denominações. Como é que a Igreja Católica, como é que o senhor está vendo esse aumento de evangélicos no Brasil? Quer dizer, eu acho chegando ao poder, né? Eles estão chegando ao poder, aos cargos de comando. Eu acho que o aumento dos evangélicos no Brasil se deve principalmente à fragmentação evangélica. Né? Claro, existe uma pesquisa muito interessante. Eu fui professor da PUC da PUC Rio durante bons anos, né, de 2002 a 2016. Eu fui professor, né, fui coordenador de graduação, fui diretor do Departamento de Teologia da PUC Rio, né, era professor de 40 horas. E tinha um professor na PUC Rio, o professor César Romero, e ele fazia um estudo muito interessante do Atlas Religioso, onde ele pegava os dados do censo e fazia uma análise dos dados do censo. E qual era a percepção do professor César Romero, e me parece que nesse sentido ele legou uma coisa muito interessante à Igreja. Mostrava o quê? Onde é que a Igreja perde fiéis? Nas periferias. E perde por quê? Porque lá está a grande fragmentação evangélica. E outro elemento, né, onde a presença da Igreja às vezes é mais frágil. Né, se nós olharmos as periferias das nossas cidades, geralmente a presença da Igreja é mais frágil. E a grande fragmentação evangélica. Eu trabalhei em Nova Iguaçu, era reitor de seminário e ajudava os finais de semana numa paróquia. Na rua da paróquia, para você ter ideia, Zé Maria, tinha 8 igrejas evangélicas. Não é? E se nós andarmos um pouco nas periferias das nossas cidades, é um pouco essa realidade, onde a grande fragmentação evangélica, a Igreja Católica é uma só, não é? Então é normal esse... Dom Paulo, eu vi aqui em Brasília, no ABC, uma comunidade que fica aqui próximo, uma igreja evangélica numa sala com 4 cadeiras.
Alguém tem uma ideia. E montou uma igreja evangélica, uma denominação. Eu falei, gente, eu entrei lá, conversei com o pastor. Pastor, bom dia, varão, entra aqui, senta. E eu falei, inacreditável. Eu falei assim, não, que lote. Eu falei, claro, 4. Mas, enfim, o senhor tem razão. Há essa fragmentação. Eu vejo, por exemplo, a gente como jornalista anda muito em locais onde não tem nem estrutura, já tem igreja católica. Eu visitei o Xingu, lá em plena aldeia indígena, já existe denominações evangélicas. Agora, um elemento interessante, né? Por exemplo, aqui em Brasília, nós somos hoje 164 paróquias, não é? E hoje mesmo nós aprovamos no Conselho Presbiteral mais uma. Quer dizer, é uma igreja viva, uma igreja que está crescendo, uma igreja viva, não é? Um grande número de jovens, um grande número de adolescentes, por exemplo, eu faço todos os anos encontro com os adolescentes, aqueles que vão ser crismados, né? Mais ou menos 8 mil adolescentes. Quer dizer, a igreja está viva, não é? Eu vou muito às paróquias, eu acho que o pastor ele tem que estar próximo do seu povo, então eu gosto muito de as paróquias, as nossas comunidades estão vivas. Agora, essa grande fragmentação religiosa. Agora, há um elemento, há muita gente voltando também, não é? Não tem gente indo